Vai te ajudar porque Ele pode, porque Ele tem poder. Mudará tua sorte, fará teu sorriso renascer. Ele é o eu sou da sarça ardente, é o grande Jeová. Ele vê, Ele fala, Ele ouve o teu clamor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e versículo 19. Senhor Deus, neste momento nós vamos meditar na Tua Palavra. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença, que a Tua glória, que o poder do Teu Espírito Santo nos envolva e nos faça entender, nos faça compreender o que Tu tens, o que Tu queres para a Tua igreja, para que possamos, Senhor, ver a Tua revelação se cumprindo, a Tua vontade se cumprindo na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler então Atos 26, 19, diz assim: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Glória a Deus. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Já há algumas terças-feiras nós estamos meditando um pouco sobre a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que as coisas que Deus tem para nós captamos mediante revelação de Deus. Não é mediante conhecimento adquirido, mas é mediante revelação de Deus. O conhecimento nós adquirimos mediante a tradição, quando alguém nos passa alguma coisa. Nós aprendemos também mediante dedução, mediante indução. Mas o conhecimento de Deus, nós somente conseguimos obter mediante a revelação de Deus ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso coração. A palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diz o versículo 10, Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo. É o Espírito de Deus, então, que nos revela, que nos mostra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vimos também na terça-feira passada que há muitas pessoas, até eu arrisquei na sexta-feira passada um palpite, que a maioria das pessoas que entendem a revelação de Deus para as suas vidas, não conseguem obter o que Deus tem para as suas vidas. Não conseguem fazer com que aquilo que Deus preparou para as suas vidas se cumpram. E quando chegam ao final de suas vidas, muitas vezes até se frustram, porque aquelas coisas que Deus lhes mostrou, que Deus lhes falou, que Deus lhes revelou, não aconteceram nas suas vidas. E nós vimos, meus irmãos, que isto tem uma razão, isto tem um motivo, ou alguns motivos ou algumas razões. Na terça-feira passada, então, nós analisamos duas dessas razões pelas quais o plano de Deus, o propósito de Deus não se cumpre na vida de um crente. É claro que o propósito de Deus naturalmente não se cumpre na vida de um descrente, mas era de se esperar que na vida de um crente, de uma pessoa que crê em Deus, esse propósito se cumprisse. Mas vemos que mesmo naqueles que creem, muitas vezes este propósito não se cumpre. Nós vimos terça então que dois motivos pelos quais este propósito não se cumpre. O primeiro deles, o ló na vida do cristão. O que é o ló? O ló representa as coisas que nós trazemos anteriores à revelação, a bagagem que muitas vezes trazemos do mundo, a bagagem que trazemos da nossa vida pessoal. Nós vemos que Deus mandou Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela. E Deus disse, eu vou te mostrar uma terra, eu vou te dar uma terra, eu vou te abençoar, tu vais ter um nome célebre, tu vais ser muito abençoado, em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. E nós vemos, meus amados irmãos, que Abraão saiu e levou Ló consigo.
E nós vimos quanto atrapalho aconteceu na vida de Abraão até que ele conseguiu libertar-se de Ló. Vimos depois também que ações nossas, ações carnais nossas, produzem também um embaraço, um atrapalho, um tropeço para o cumprimento do plano de Deus nas nossas vidas. E representamos isto com a figura de Ismael. Ismael foi um filho que Abraão teve com a serva de sua esposa, tentando dar uma ajudinha em Deus, tentando dar uma força para Deus, porque Deus havia prometido um filho e a sua esposa era estéril, e agora já tinha também passado o tempo da sua fertilidade, mesmo que não fosse estéril. Então, a Bíblia diz que Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, e Sara lhe deu a sua serva para que Abraão se servisse dela e gerasse um filho. E nós vemos que Ismael causou um problema sério, e quase que Ismael atrapalha todo o plano de Deus, quase que Isaque, que depois veio confirmando a profecia de Deus, foi destruído, e poderia ter sido até assassinado por Ismael. E quando então Abraão consegue libertar-se de Ismael, o projeto e o plano de Deus se cumpre na sua vida. Nós vimos, por fim, o último ponto na terça-feira passada, vimos que Deus, assim como pediu Ismael, também pediu Isaque para Abraão. E nós vemos que Deus pediu Isaque para Abraão, e Abraão ofereceu Isaque a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que agora Abraão não teve dificuldade em oferecer Isaque. Quando Deus lhe pediu Ismael, isso foi muito difícil, isso arrebentou com o coração de Abraão. Por quê? Porque Ismael era uma coisa que Abraão tinha buscado, era fruto da sua carne. Então, aquilo que é fruto da nossa carne é difícil deixarmos diante de Deus. E foi muito difícil para Abraão deixar Ismael. Mas agora, quando Deus lhe pediu Isaque, foi simples, foi tranquilo. Abraão estava com o coração livre para fazer a vontade de Deus. E diz a Bíblia que ele foi oferecer Isaque para Deus, pensando o seguinte: ainda que Isaque morra, Deus é poderoso para ressuscitá-lo, porque Isaque é a promessa de Deus. Agora, meus amados irmãos, é interessante notar uma coisa. Talvez alguém pense assim, mas que loucura, que absurdo esse negócio de Deus pedir para Abraão oferecer um filho em sacrifício. Eu quero explicar para os irmãos que isto era uma coisa muito normal, muito comum na civilização daquele tempo. Os pais oferecerem os filhos em sacrifício aos seus deuses. Deus então pediu para Abraão uma coisa que era comum as pessoas, os vizinhos, os conhecidos de Abraão fazerem. Então Deus pede uma coisa que Abraão já tinha visto outros fazerem também. Agora, você pode perguntar assim, mas pastor Humberto, por que quando Abraão foi matar Isaque, foi sacrificar Isaque, Deus que era poderoso para deixá-lo morrer e ressuscitá-lo, por que Deus não deixou Abraão matar Isaque? Por que Deus então disse, não faça isto, e apareceu ali um cordeiro, e Abraão deteve a sua mão naquele sacrifício? Por que Deus não permitiu que Abraão fosse até o fim e depois ressuscitasse Isaque? O milagre da ressurreição de Isaque seria muito maior do que fazer aparecer um cordeiro. O sacrifício de Isaque aí representaria exatamente o tipo de Isaque. Isaque está representando Jesus, que foi oferecido pelo seu próprio Pai em resgate dos nossos pecados. Por que Deus não permitiu que Abraão fosse até o fim? Agora aqui, meus irmãos, vamos entrar naquilo que Deus colocou no meu coração para vos transmitir hoje. Até aqui estamos apenas recapitulando o que nós vimos nas outras terças-feiras. Agora vamos entrar no de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é que a revelação de Deus jamais contradiz a palavra de Deus. A revelação de Deus jamais contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a primeira revelação. A Bíblia Sagrada é a maior revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia mostra o que está no coração de Deus para nós. Agora veja, a Bíblia Sagrada diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é verdade. E a verdade de Deus é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. A verdade humana é relativa, ela muda conforme passam os tempos, as épocas e as civilizações. A verdade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sequer sombra de variação. Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Ora, este Deus que disse para Abraão oferecer o seu filho em sacrifício, foi o mesmo Deus que mais tarde apareceu para Moisés, revelou-se a Moisés e disse assim para Moisés: Moisés, escreve aí os meus mandamentos. E entre os mandamentos estava: não matarás, não matarás. Deus disse para Moisés também: diga para o meu povo que não ofereça os seus filhos em sacrifício, como fazem os povos vizinhos. Ora, se no coração de Deus estava este mandamento: não matarás, Deus não poderia negar-se a si mesmo, deixando que Abraão matasse Isaque. Ainda que este sentimento de Deus não havia sido revelado para a humanidade, ainda que ele ainda estivesse oculto no coração de Deus, mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode se contradizer. Em Deus não há contradição. Deus não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, jamais haverá uma revelação que contradiga a palavra de Deus. Jamais Deus dá uma revelação hoje para dar outra amanhã e outra depois de amanhã para nos trazer confusão. Não, a palavra de Deus é uma, porque Deus é o mesmo. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz: porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, a palavra de Deus diz, Jesus diz a respeito da sua palavra: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Palavra de Deus, ela permanece para sempre. Quando nós estamos fundados na palavra de Deus, nós vamos até o fim e nós obtemos a vitória. Deus garante a sua palavra, Deus é fiel na sua palavra. Ele diz na sua palavra: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Glórias ao nome de Jesus. Jamais atente para uma revelação que contradiga a palavra de Deus. Tudo que contradizer a revelação maior de Deus não é a revelação de Deus. Vamos agora em frente, meus irmãos, e vamos deixar completamente o que falamos na terça passada, e vamos entrar agora para um novo ponto. O que impede-nos de obtermos o plano de Deus para as nossas vidas? Vimos então que a primeira coisa é a bagagem que trazemos. A segunda coisa, decisões que tomamos na nossa mente humana, natural e carnal e que nos causam problemas. E agora a terceira causa que nos produz obstáculos para que se cumpra a visão e a revelação de Deus na nossa vida é a influência do profeta velho e das pessoas que nos cercam. Vamos ler uma passagem bíblica que fala sobre esse tal de profeta velho. 1 Reis capítulo 13 e versículo 7. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 13 e versículo 7. Diz assim: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus.
E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Versículo 23. Depois de o profeta, quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta velho que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho e o leão parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. Esta aqui, meus irmãos, é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Uma das histórias mais tristes da Bíblia. Deus levanta um jovem profeta em Judá e o manda para Israel, para profetizar na cidade de Betel. E diz a Bíblia, então, que quando ele chega lá, profetiza, Deus faz uma obra grande, e Deus faz um grande movimento em Betel. E depois de Deus fazer aquele movimento em Betel, o rei, impressionado com aquele profeta novo que estava surgindo, o convida: Vamos lá em casa comer um pouco. E ele disse: Não, rei. Ainda que o senhor desse metade da sua casa, eu não iria, porque Deus falou comigo. Deus disse: vai para Betel, entrega a mensagem profética e volta para outro caminho. Não fica lá, não come, não bebe água. E ele fez isso que Deus tinha mandado, foi embora. E diz a Bíblia, então, que os filhos do profeta velho ouviram aquilo, contaram para o pai foi atrás do profeta novo e disse: Não, você vai lá que eu também sou profeta. E um anjo, mentindo, né? Um anjo me disse para você ir lá na minha casa comer. E o homem foi lá, comeu. Quando voltou para o caminho, o leão pegou, matou, e ele teve um grande plano abortado na sua vida. Deus tinha uma revelação para aquele jovem profeta. Deus tinha um projeto para a sua vida, e o projeto foi interrompido. O que aconteceu com o profeta novo? Eu gostaria de falar-vos sobre 4 coisas que aconteceram com o profeta novo, que fizeram o projeto de Deus abortar na sua vida. Primeira coisa que aconteceu: o profeta novo revelou o que Deus tinha dito para o seu coração. A Bíblia diz em Lucas 2,19, que uma mulher, uma jovem que recebeu a maior revelação de todos os tempos. A maior revelação de todos os tempos foi uma jovem, possivelmente tivesse aí os seus 12, 13 anos de idade. Essa moça recebeu uma revelação, um anjo disse para ela: Tu vais ter um filho. Esse teu filho vai se chamar Jesus. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. E aquela moça diz: Mas como que eu vou ter um filho se eu não conheço o varão? Eu nunca tive uma relação sexual, como é que eu vou ter um filho? E o anjo diz para ela: O Espírito de Deus conceberá no teu ventre uma criança. E diz a Bíblia então, em Lucas 2,19, que esta menina, mas com a cabeça adulta, ela diz o seguinte, 2,19, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria não saiu dizendo para todas as suas coleguinhas: Olha, sabe de uma coisa? O anjo apareceu lá em casa e disse que vou ter um filho. Não, ela ficou em casa quieta, guardando o que Deus falava no seu coração. Ela não abriu o bico,
Ela esperou as coisas acontecerem. Ela esperou as coisas se desenrolarem. Oh, glórias a Deus. Imagine, meus irmãos, se Maria abrisse o bico, seria uma confusão ali. Possivelmente iam pressionar o José para se separar dela, ia causar uma confusão tremenda. Mas ela ficou quieta. Ela esperou as coisas de Deus se cumprirem na sua vida. Mas o pobre do profeta novo saiu dizendo para todo mundo: olha, Deus falou isso e isso para mim. Olha, Deus falou isso para mim. Falou para o rei, falou para o profeta velho. Falou para quem quisesse ouvir. Estava contando para todo mundo o que Deus tinha para ele. Primeiro erro. Segundo erro do profeta novo. Ele parou no caminho. A Bíblia diz que quando o profeta velho saiu atrás dele, o encontrou parado junto a um carvalho, sentado embaixo da árvore. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, não tem que ficar parado, tem que fazer. Aleluia. Quando a gente fica se amarrando, meus irmãos, para fazer o que Deus manda te fazer, surge um profeta velho na história e nos tira totalmente do projeto de Deus. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, tem que fazer, não fica parado na beira da estrada, anda e faz o que Deus manda você fazer. Se Deus nos manda fazer, vamos cumprir a sua palavra, vamos obedecer a sua palavra. Não tem nada que ficar esperando, não. Tem que fazer, faça em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que aquele profeta novo, ele estava com vontade de comer. Aí que está o problema dele. Ele resistiu à primeira proposta do rei, mas quando chegou a segunda proposta, ele caiu. Agora escute bem uma coisa, meus irmãos, existem coisas na nossa vida, coisas no nosso coração, que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias à revelação de Deus, à revelação de santidade, à revelação de separação, à revelação de dedicação, à revelação que Deus põe no nosso coração de um ministério, seja o que for. Há coisas que são contrárias à revelação, tanto individual quanto à revelação geral, manifestada na palavra de Deus. E se nós deixamos estas coisas se arraigarem no nosso coração, vai chegar uma hora que nós vamos nos encontrar com o profeta velho e nós vamos cair. A palavra de Deus, por exemplo, fala de Sansão. Sansão tinha um problema no seu coração, ele tinha uma atração pelas mulheres da terra dos filisteus, as filisteias. E diz a Bíblia Sagrada que na primeira vez que Sansão se apaixonou, ele foi lá, se apaixonou com aquela moça de Tímina, casou com ela, o casamento durou só 7 dias, acabou em tragédia, em mortandade, foi um problema sério. Lá adiante nós vemos de novo Sansão lá em Gaza, atrás de uma filisteia. Deus deu graça para ele, ele escapou, arrebentou os portões da muralha de Gaza e escapou de lá. Lá adiante de novo vemos o Sansão lá com a Dalila, de novo lá com uma filisteia. E da terceira vez, quem sabe a terceira vez que a Bíblia relata, quem sabe tantas outras vezes ele foi por lá, mas na terceira vez que a Bíblia relata, ele perde a sua vida, perde o seu ministério, perde tudo que tinha. A revelação de Deus, de um grande juiz, um libertador de Israel, era esta a visão de Deus para ele, acabou. Israel continuou escravo dos filisteus, outros juízes se levantaram e o problema continuou. A revelação de Deus para a vida de Sansão sucumbiu. Porque ele não tratou de um problema, ele deixou o problema continuar no seu coração. Chegou o momento que ele foi traído pela sua vontade, chegou o momento que ele foi traído pela sua carne. Deus sabe, e você também sabe, de coisas que estão no seu coração, coisas que você vê que são o seu ponto fraco, coisas que você vê que onde ali você tem uma fraqueza. Deus sabe, você sabe, e o pior de tudo, o teu inimigo Satanás também sabe. E nós temos que tratar destes pontos na nossa vida. Nós temos que ir para a oração, temos que ir para o jejum, temos que ir para os pés do Senhor e chorarmos e clamarmos e dizermos a Deus: Deus, me liberta disto. Senhor, tira isto do meu coração. A ordem de Deus para aquele profeta era esta: não comerás e não beberás no caminho. Tu tens que ir e tens que voltar, e não volta pelo mesmo caminho. Esta era a ordem de Deus, esta era a palavra de Deus para ele. Aleluia, glória a Deus. Ele errou aí. Quarta coisa que aconteceu com este homem,
que impediu, que obstaculizou todo o chamado de Deus, todo o plano lindo que Deus tinha com a sua vida. Ele conversou com a dúvida a respeito da revelação de Deus. Olha o perigo de conversar com esta senhora chamada Senhora Dúvida. Você sabe, meus irmãos, que a maior arma do diabo não é a negação da palavra de Deus, mas é uma pequena ponta de dúvida. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 3, versículo 1: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás não disse para Eva, Deus não disse isso, não. Ela só perguntou, foi isso mesmo que Deus disse? Será que Deus falou isso? Ah, meus irmãos, quando chega alguém e nos contraria e bate de frente com a gente resiste também. Mas quando chega alguém e passa assim, e larga uma dúvida e sai caminhando. Aí você fica naquela, não deu nem tempo de retrucar. Ele só largou a sementinha e continuou caminhando. Você está orando lá, pedindo uma revelação de Deus, de cura e tal. Aí chega alguém e diz assim, não, eu acho que isso aqui não é para ti. E sai. Ou pergunta assim, será que Deus quer isso mesmo contigo? E sai caminhando. E a pessoa lá fica trocando as orelhas. Será que é mesmo? Será que vale a pena tudo isto? Será que vale a pena todo este meu sacrifício, toda a minha renúncia? E aí, meus irmãos, a dona dúvida, a senhora dúvida, ela é terrível. Ela senta no sofá do teu coração, cruza as pernas e fica tomando chimarrão ali contigo. Fica tomando chimarrão, chega a hora de você deitar, ela continua conversando. Aí você acorda, no outro dia ela está ali sentada no sofá. Já trocou a erva da cuia e tomando chimarrão de novo. E a dona dúvida fica ali, fica triturando o teu coração, triturando as tuas convicções. E aí daqui a pouco você pensa, mas todo esse negócio de plano de Deus para a minha vida, isso é tudo uma bobagem. E você vai deixando, vai se desviando do projeto de Deus. Foi o que aconteceu com aquele homem. Chegou o profeta velho e disse assim para ele, assim, olha aqui, ó, vai comer na minha casa. Aí ele disse assim, eu não posso, a palavra de Deus disse para mim, Deus disse para mim que eu tinha que vir aqui, fazer o meu serviço e voltar sem comer. Sabe o que o profeta disse? O profeta velho não disse assim, não, você se enganou, Deus não disse isso. Ele disse, não, tudo bem, ok, Deus disse isso. Só que depois apareceu um outro anjo para mim. E esse anjo disse que você pode, na minha casa você pode, porque eu também sou profeta. Eu também sou profeta. Aleluia. Glória a Deus. Escute, meu irmão, a palavra de Deus diz, ainda que um anjo venha trazer outro evangelho, seja anátema. O apóstolo Paulo, quando pregava, ele dizia assim, olha, se eu mesmo que estou pregando para vocês, vier trazer um outro evangelho, me rejeite, diga, maldito, seja maldito, porque a palavra de Deus não muda, Deus não muda, Deus é fiel, Deus não pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Nós não podemos aceitar, meus irmãos, sequer que a dona dúvida entre na nossa casa. Quando ela bater na tua porta com a sua cuia, com a sua garrafa térmica embaixo, você diga assim, olha, dona dúvida, pode ir lá para o fim da rua, aqui na minha casa não tem lugar para a senhora, aleluia. Eu creio na palavra de Deus, mas eu sou profeta, não interessa. Mas eu sou reverendo fulano de tal, não interessa. Mas eu sou formado, doutorado em filosofia, em teologia, não interessa, dona dúvida. Pode ir lá para o fim da rua, aqui na minha casa não tem lugar para a senhora, nem para o seu chimarrão, aleluia, glória a Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus é fiel, e aquilo que Deus diz está dito, o que está escrito na Bíblia Sagrada está escrito, e nós não podemos alterar, não podemos tirar nenhum tio, nenhum jota. O que Deus fala para ti, te agarra, a promessa de Deus para ti, te agarra nela, não deixe o diabo colocar um pingo de dúvida na sua vida. Deus tem promessa para você, aleluia. Aquilo que Deus revela para o teu coração, creia, e combata, e te esforce. Deus tem vitória para você, aleluia. Não aceite o pensamento de derrota, não aceite pensamento de destruição na tua vida espiritual, não aceite a dúvida do diabo. Será que o meu ministério se foi? Será que o meu tempo passou? Será que a minha chamada terminou? Não aceite a senhora dúvida. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre os profetas velhos. Sabia que tem muito profeta velho aqui no nosso meio?
Uhum. E quem sabe até você já foi um profeta velho. Pastor, não diga uma coisa dessas de mim. Pois eu digo. Quer ver uma coisa? Existem, meus irmãos, profetas velhos que são profetas velhos, como o caso deste aqui. Me parece que ele teve inveja do profeta novo. Dá-me a impressão que ele fez isso por inveja. Mas existem os profetas velhos benignos, que não são malignos, mas que nos afastam de um plano, de um projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Por que uma pessoa, um crente, pode ser um profeta velho para o outro? Em primeiro lugar, pelas nossas fraquezas. Nós somos seres humanos. Pela nossa fragilidade. A Bíblia diz que o homem de Deus, respeitadíssimo ao tempo em que vivia aqui, este homem, meus irmãos, ele era tão respeitado, era tão homem de Deus, que a sombra dele curava os doentes. Ele passava assim, a sombra dele ia curando os enfermos. Pessoas traziam os doentes, colocavam na calçada e a sombra dele ia curando os enfermos. Este homem, ele foi o primeiro pregador do cristianismo. Na primeira mensagem dele, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Na segunda, 5.000 aceitaram Jesus. O nome dele era Pedro. Pois o nosso irmão Pedro, meus irmãos, teve um período lá na história da igreja primitiva, em que houve uma certa discussão sobre se a circuncisão era necessária ou não para os cristãos. E se chegou a uma conclusão que a circuncisão não era necessária. Mas mesmo assim tinha alguns judeus que faziam parte da igreja que insistiam naquele assunto. E diz a Bíblia Sagrada que este grande homem de Deus que curava os enfermos com a sua sombra, foi atrás desse povo. E diz a Bíblia Sagrada, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11, que o apóstolo Paulo, obreiro novo, profeta novo, chegou e se encontrou com o profeta velho, com Pedro. Ah, meus irmãos, imagine só, eu fico imaginando eu naquele tempo, eu acho que se eu chegasse perto do apóstolo Pedro, eu tremia as pernas. O homem de Deus, o tremendo homem de Deus, o Pedro, só Pedro, dizia Pedro assim, já tremia a gente. Aí, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, ele não se deixou influenciar, ele não se deixou contaminar pelo discurso da autoridade, não. Ele chegou, diz a Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O grande Pedro fez bobagem, o grande Pedro estava fazendo besteira. E Paulo, como profeta novo, não se deixou influenciar pelo respeito, pela tradição, pela história de Pedro. Ele disse, bom, se Pedro está errado, não importa que seja apóstolo, que seja Pedro, que seja pioneiro, que seja o homem que cura o doente com a sombra, se ele está errado, curando ou não curando, sendo grande, sendo pequeno, errado está errado, acabou a história, meus irmãos, glórias a Deus. Então, meus irmãos, não adianta que alguém seja uma pessoa de eloquência, de posição, de tradição, de respeito, não. Ele pode errar, eu posso errar, você pode errar, todos nós podemos errar. Agora, quem não erra é Deus e a sua palavra. Por isso, meus irmãos, que entre Pedro e a palavra, fique com a palavra de Deus. Entre o reverendo fulano de tal e a palavra, fique com a palavra de Deus. Entre, meus irmãos, os nomes e a palavra, fique com a palavra de Deus. Fique com a revelação de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, os profetas velhos surgem na nossa vida, muitas vezes, pelo amor que eles têm por nós, e às vezes pelo amor que nós temos para com uma pessoa, nós acabamos sendo um profeta velho para ele. Vamos ler a Bíblia Sagrada, Atos 21 e verso 10. Diz assim, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Olha aqui, olha aqui. Ali estava Lucas, que escreveu isso aqui. Estavam os companheiros de Paulo. Aí chega o profeta, amarra as mãos do Paulo. Diz, aqui tu vai ser preso. Assim diz o Senhor, tu vai ser preso em Jerusalém. O que os profetas velhos que estavam na volta de Paulo fizeram? Irmão Paulo, não vai, irmão Paulo, não vai. Não vai lá, tu vai ser preso, irmão. Você é muito precioso para nós. Deus tem muita coisa para você fazer na obra dele. Não vai, não vai. E choraram, e rodearam. Os irmãos do lugar rodearam tudo Paulo. Disseram, não vai, irmão, não vai, não vai. Fica com a gente, fica com a gente. Por que eles estavam dizendo aquilo? Porque eles não gostavam de Paulo? Justamente porque amavam Paulo. E sabiam que o projeto de Deus para Paulo era um projeto de dor. E muitas vezes, meus irmãos, o caminho de Deus para nós é um caminho de renúncia. E às vezes nós ficamos com pena de uma pessoa da renúncia que ele tem que fazer. A gente diz assim, meu irmão, tá, tudo bem, não precisa ser tão fiel a Deus assim. Coitadinho dessa irmã, né, ela tem que deixar tanta coisa. Ela é tão vaidosinha, ela gosta tanto dessas vaidadezinhas. Irmã, tá bom, irmã, não exagera só, viu? Vai assim. E a gente fica com pena da pessoa e estraga todo o projeto de Deus para a vida dela. Estraga todo o plano que Deus tem para a vida daquela pessoa. Imaginem, meus irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse ouvido aquele choro dos irmãos. Se o apóstolo Paulo tivesse ouvido os seus companheiros que estavam com ele. Se tivesse ouvido Lucas, a quem ele chamava de o médico amado. Lucas era o médico. O médico amado era a forma como Paulo chamava Lucas. Mas Paulo tinha uma revelação de Deus na sua vida. Deus tinha dito para ele lá no início do seu ministério, Paulo, tu vais pregar para os reis, e tu vais também saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele sabia que tinha esse projeto de Deus para a vida dele. Ele tinha essa revelação de Deus para a vida dele. Então ele estava convicto de que embora ele passasse por lutas, por problemas, por provações, mais valia fazer a vontade de Deus. Ele estava pronto para receber o deixa para lá, deixa disto. Não vai tão fundo, meu irmão. Não te estressa tanto com a obra de Deus, meu irmão. Não, eu estou pronto não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. No capítulo 20, verso 22, ele diz, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, meus irmãos, não foi só ali não. Em cada cidade que ele chegava, o Espírito Santo avisava ele por meio de um profeta, tu vai ser preso. Veja, meus irmãos, Deus nos leva para um caminho de renúncia, mas Ele não nos dá surpresa não. Ele diz para a gente, olha, é assim, viu? Tu vai passar por problema, tu vai passar por luta, mas essa é a minha revelação para a tua vida. Vai lá que eu vou estar contigo, oh glória ao nome do Senhor. Pode passar que eu vou estar contigo, pode aceitar que eu vou estar contigo. Escute bem, meu irmão, a revelação de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, ele pode ser difícil, ele pode muitas vezes fazer-nos passar por deserto. Mas é melhor estar com Deus no deserto do que estar sem Deus na montanha. É ou não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, os irmãos diziam, não, Paulo não vai. Imagine se Paulo não fosse. Naquela viagem que ele foi para Jerusalém, realmente ele foi preso. Ele foi preso. E veja, meus irmãos, que coisa interessante. Quando Paulo foi preso, ele foi levado diante de reis. Ele começou a ser levado diante de reis. Só que Paulo entendeu que aquele era o momento de ele pregar para o imperador, para o César, que estava lá em Roma. Aleluia. E na primeira oportunidade que ele teve, ele disse assim, eu apelo como cidadão romano para César. E o rei Agripa II, ouviu Paulo e disse assim, olha Paulo, eu podia te libertar agora, mas como tu recorreste para o César, agora eu não posso fazer nada por ti. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era criança, e a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li essa palavra, eu disse assim, mas que burrice de Paulo.
Apelar para César, se ele podia ser solto ali. É que eu era criança para dizer uma coisa dessas, né? Não era burrice não, era a revelação de Deus. Deus tinha dito para ele, tu vai pregar para o imperador, aleluia. E por isso ele apelou para César, e ele foi, glória a Deus. Era a única maneira que ele podia pregar para o César, era ir sendo lá para ser julgado pelo César. E diz a Bíblia Sagrada que ele foi, pregou para César, pregou lá no palácio, ele entrou em Roma, ele plantou a semente de Roma, em Roma, ele pisou em Roma, e 200 anos depois, Roma caiu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta viagem que ele ficou preso, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios, ele escreveu a carta a Filemão, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu as cartas aos Colossenses. Olha quanta coisa que ele fez, e quanta coisa não faria, se tivesse dado ouvido para os seus amigos profetas velhos. Aleluia. Quando chegar algum amigo, entre aspas, meus irmãos, e esses amigos disserem assim para vocês, meu irmão, está tão difícil, não vai tão fundo, não precisa orar tanto, não jejua tanto, bate assim no ombro, deite assim, muito obrigado, meu irmão, mas eu tenho uma revelação de Deus para a minha vida. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós, neste nosso afã de ajudar os outros, de amar os outros, nós nos tornamos como profetas velhos. Quantas vezes, quem sabe, você chegou por doente e disse assim, irmão, fica tranquilo que o Senhor vai te curar. O Senhor te falou isso? Ah, pastor, meu, eu vi o coitadinho tão desanimado, eu disse que Deus ia curar ele. Mas o Senhor te falou isso? Aleluia. Aí eu sou muito amigo com o pastor Paulo Roberto, sei que ele tem problema de olhos, aquilo me constante assim, irmão Paulo Roberto, pode ficar tranquilo que Jesus vai te curar teus olhos aí. E se ele morrer desse jeito? Quantas vezes, meus irmãos, que eu já vi famílias, filhos revoltados, porque chegou alguém e profetizou para a mãe, para o pai, Jesus vai te curar, aí a pessoa morre. Uma profecia de amor, mas profecia de profeta velho. Não foi Deus que falou, não foi Deus que falou. Eu me lembro, meus irmãos, no meu tempo de juventude, tinha, né, vinha aquelas moças que queriam namorar e tal, aí sempre tinha um profeta velho que gostava, né, queria fazer assim, ah, meu irmão, olha, essa é de Deus para ti, que de Deus nada. Se fosse de Deus tudo aquilo que disseram que era de Deus para mim, eu tinha que ter casado com mais 10, tinha que ser muçulmano, ter um harém. De Deus nada. É que a pessoa gostava da moça, gostava de mim, fazia gosto, né? Aí botava Deus no meio. Aí chega um dia assim, eu senti de Deus. Que sentiu de Deus? Nada. Igual o profeta velho, tive uma visão, o anjo veio. A Bíblia diz, era mentira. Era mentira. Meus irmãos, nós temos que ser reais, as coisas de Deus são reais, ou você tem a revelação ou não tem, aleluia. Não procure fazer as coisas porque gosta de alguém, nós temos que ter a revelação de Deus. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Como vamos dizer que o Senhor disse se Ele não disse? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aí está aquele moço lá, está aquele moço gostando de uma moça mundana, que não é crente, que vai ser um desastre na vida dele, e chega aquele irmãozinho, fica com pena daquele mocinho tão sofrendo, assim, diz assim, irmão, Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Que cumprir nada. Chega um e profetiza, olha, Deus vai te dar fulaninha que é uma ímpia lá. Deus não pode negar-se a si mesmo. Se Deus diz assim, não vos ponhais em julgo desigual, se desde antes do tempo da lei de Moisés, desde Abraão, Isaac, veio a lei de Moisés, veio o Novo Testamento, Deus sempre está dizendo, não vos ponhais em julgo desigual, não vos ponhais em julgo desigual, não vos ponhais em julgo desigual. Agora vem alguém e diz que tem revelação, que a pessoa tem que casar com alguém que não é crente. É a mesma coisa que eu chegar a dizer assim para o irmão Leonardo, meu Leonardo tinha uma visão de ti, viu? Tu vai namorar ainda a esposa do irmão Pedro, porque ele vai morrer, a irmã Jaqueline vai morrer também. Que negócio é esse? Deus vai fazer uma lambança dessas? Deus não pode negar-se a si mesmo? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu tenho atendido algumas pessoas nas últimas semanas que têm chegado confusas, desesperadas até para falar conosco a respeito deste tema, deste assunto.
que recebem revelações de Deus para estar em julgo desigual. Deus não está nesse negócio. A gente pode fazer isso porque ama a pessoa, porque gosta da pessoa, para ajeitar as coisas, mas Deus não trabalha com jeitinho, meus irmãos. Embora alguém diga que Deus é brasileiro, e o brasileiro tem sempre um jeitinho, Deus não é brasileiro, senhoras e senhores. Deus não tem jeitinho, Deus tem a sua palavra, Deus tem a sua verdade, e a sua verdade permanece imutável para sempre. Não podemos querer ajeitar as coisas. Por mais que amemos alguém, por mais que queiramos que essa pessoa não sofra, por mais que queremos deixar que ela tenha no seu coração, né, alegrezinho, não, nós estaremos amaldiçoando esta pessoa. Amém? Mas pobrezinho, ele gosta tanto dela, vai sofrer tanto, é melhor que sofra agora, que depois passe 20 anos, 30, 40 sofrendo. Aleluia! Quantos estão compreendendo a palavra de Deus aí? E aí, você já não foi profeta velho alguma vez? Aleluia! Aleluia! Eu me lembro, meus irmãos, quando eu e minha esposa, nós decidimos que eu iria deixar o Tribunal Federal, foi em 2003, eu era diretor-geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e tinha sido convidado para ir ao Superior Tribunal de Justiça, fui até Brasília, conseguimos uma casa, eu e minha esposa fomos lá, conseguimos uma casa lindíssima no setor de mansões lá em Sobradinho. Um homem tinha separado da mulher, queria vender uma casa que valia 300 mil por 65 mil reais. Todo mundo disse, isso é presente de Deus. Chegou o presidente de uma das convenções do Distrito Federal e disse assim, pastor Humberto, eu lhe dou toda a região sul de Brasília para o senhor. Tinha até igreja para pastorear lá. Um dos líderes, pessoa idosa, querida, que me amava muito, chegou e disse assim para mim, olha Humberto, eu acho, e naqueles dias Deus disse assim para mim, larga tudo e fica só na minha obra. Que loucura. Aí esse homem que me amava muito, experiente, disse assim para mim, Humberto, tá louco. Tu até pode ser meio louco assim de aceitar um negócio desse, mas será que a Ana vai aceitar? Será que quando faltar o dinheiro? Será que quando baixar o nível de vida, será que a tua esposa vai aguentar? Ele disse assim para mim, sabe o que eu acho que Deus tem para ti? Tu vai ser um deputado federal. Tu é o pregador mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Tudo que a igreja te conhece, já ouviu falar em ti. Com o apoio da convenção, eu consigo isso para ti. Olha, tu vai ser um deputado federal dos mais votados. Aleluia, glória a Deus. Não sou deputado federal hoje. Não tenho salário, não sou pastor de Brasília, mas estou aqui no projeto de Deus. Olamanda racharabacanda. Oh, aleluia, glória a Deus. Depois de deixar minha posição, deixar meu salário, Deus mandou deixar o meu ministério, deixar tudo e começar do zero. E agora em abril está completando 4 anos e vocês estão vendo o que está acontecendo. Por graça de Deus, em 4 anos, já são por volta de 500 igrejas em diversos países do mundo. Glória a Deus, por quê? Porque Deus me deu graça de na hora decisiva não ouvir nenhum profeta velho, mas ficar com a revelação de Deus para a minha vida. Ficar com o que Deus tinha falado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vale a pena acreditar em Deus, vale a pena apostar em Deus, vale a pena confiar em Deus e na sua palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E escute, irmão, não tenha pena de alguém que está dentro de um projeto de Deus. Não tenha pena de alguém que Deus está trabalhando com ele. Não tenha pena de alguém que Deus está moendo ele. Deixa Deus moer. Deus, ele sabe muito bem o que está fazendo. E se você meter a mão, você vai apanhar junto. Oh, glória a Deus. Você vai ser moído junto. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus moer. Deus tem um amor muito grande pela minha vida e pela sua vida. Oh, glória a Deus. Eu passei pela moenda de Deus. Eu passei por estas coisas de Deus. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus, ao nome de Jesus. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Levante a sua mão e adore o Senhor Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Abaganda sharabalashura varabahara garabahai. Oh, my dale frucamanto shara blocora flabara sharabakai. Oh, glória a Deus. Eu me lembro quando Deus nos chamou só para a obra. O primeiro lugar que Ele nos mandou para ir foi para Chicago, nos Estados Unidos. E naquele período Deus nos deu graça para fundarmos 2 igrejas que hoje ainda estão lá e essas igrejas já estão frutificando, gerando outras igrejas. Alguém diz assim, pastor, foi para os Estados Unidos e aí, coisa grande lá. Não, irmãos. Deus me disse, vai para lá e não leva nada. Eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. Irmão Luiz Carlos Ribeiro estava lá conosco. Levanta a mão, irmão Luiz Carlos. Ele acompanhou. Ele nos acompanhou lá. Ele morava lá naquele tempo. É bom que tenha uma testemunha aqui. Glória a Deus. E chegamos lá. Deixei a minha casa aqui, com 400 metros quadrados de área construída. Uma casa muito boa, que Deus me deu o tempo do tribunal. Se alguém lá passar pela frente da minha casa e ver aquela casa bonita, não diga assim, é dinheiro da igreja, não. Aquilo é dinheiro do... Não vai murmurar, viu? Não vai ser profeta velho. Aí, chego lá e Deus nos põe, você lembra, irmão Luiz Carlos? Num quartinho, o quarto devia medir mais ou menos uns 3x4. Tinha que passar por cima das malas para subir na cama. E ali passamos todo aquele tempo. E eu queria ir para uma casa, queria alugar uma casa, e não tinha jeito. Chegava alguém e dizia assim, eu consegui. Dava tudo errado. E eu me lembro que a Ana, chegava dias que a Ana chegava a chorar. Ana chorar, Humberto, olha aqui a gente nesse quartinho. E Deus me dizia, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu estou desprendendo o vosso coração de todas as coisas materiais. Eu quero que tu aprendas a viver num quartinho, num canto, deitado num pelego, ou deitado num hotel 5 estrelas. Eu estou trabalhando contigo e trabalhando com ela. E não tinha jeito. Não tinha jeito de conseguir um lugar. Oh, glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Aqui eu andava num carrão bom. Tinha uma Ranger cabine dupla, Ana, o carrinho dela. Lá a gente tinha que andar no frio. Gelo, 10 graus abaixo de zero a pé. Até que Deus tocou no coração do irmão Luiz Carlos e ele deu um carrinho para nós. Deu um carrinho, você lembra, irmão Luiz Carlos? Um Honda Accord com 22 anos de uso. Todo enferrujadinho nas rodas, mas andava aquele bichinho, não é, irmão? Aleluia, glória a Deus. Quem me visse lá andando de carro tudo enferrujado, irmãos. Aqui qualquer um teria vergonha de dar num carro daqueles. Era o carro que eu andava lá nos Estados Unidos. Morando num quartinho, e Deus me disse, eu te ponho aí, tu não sai daí. Oh, aleluia. Depois que a gente passa por tudo isso, a gente olha a estradinha que a gente percorreu, a gente diz, Senhor, eu entendo porque tu fizeste isto. Vale a pena estar na vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Quando faltava uma semana para a gente sair de lá, olha o mistério de Deus. Quando faltava uma semana para a gente sair de lá, a gente conseguiu uma casa. Aí conseguimos a casa, mobiliamos a casa, e aí estava chegando o missionário que a gente tinha chamado daqui do Brasil para lá, o pastor Ezel. Amém? E sabe de uma coisa? O pastor Ezel tinha passado alguns meses numa pecinha aqui também. Deus tirou ele da pecinha e colocou na casa. E me tirou da pecinha de lá e trouxe para casa aqui. Glória a Deus. Deus faz a gente passar pela pecinha. Deus faz a gente passar pelo quartinho, oh glória a Deus, mas Ele quer fazer, Ele nos ama, Ele tem um projeto com a gente, é um caminho dEle, oh glórias a Deus. Você pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Você pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Você quer aceitar a revelação de Deus para a sua vida? Você quer o projeto de Deus para a sua vida? Ainda que doa, ainda que sofra? Quem quer? Eu quero, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu não preciso de nenhum profeta velho para aliviar o peso de Deus na minha vida, não. Aquilo que eu tenho que passar, eu vou passar, porque eu sei que Ele me ama. Levante as suas mãos, por favor. Por favor, feche os seus olhos agora. Diga assim, Deus. Você pode repetir e diga, Deus,
eu estou disposto a cumprir o teu plano para a minha vida, porque o teu plano é bom, teu plano é perfeito, teu plano é maravilhoso, é agradável, ainda que na hora não compreendamos, mas tu tens um caminho, para a minha vida, e eu aceito este caminho, e eu quero me submeter a ele. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a minha vida, mais uma vez, para Ti. Senhor, livra-me de ser um profeta velho, de afastar alguém de um projeto, de uma renúncia para seguir-Te. Senhor, livra-me dos profetas velhos. Não deixa que ninguém, ainda que seja com amor, me afaste do Teu projeto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ele vai te ajudar, porque Ele pode, porque Ele tem poder. Mudará a tua sorte, fará teu sorriso renascer. Ele é o eu sou da sarça ardente, é o grande Jeová. Ele vê, Ele fala, Ele ouve o teu clamor. Deus viu a angústia, o vazio dentro de tua alma, o lamento, a tristeza e a aflição, também tua dor. Ele somente é quem pode te dar alegria, resolver teu problema e fazer-te um vencedor. Pensas em teu coração, Deus me abandonou. Não há mais solução para os problemas meus. Meu filho, Deus diz a você: eu estou contigo. Hoje você saberá porque Ele é Deus. Ele vai te ajudar, porque Ele pode, porque Ele tem poder. Mudará tua sorte, fará teu sorriso